Queridos irmãos, hoje a igreja celebra a festa de Santo Agostinho de Hipona. O grande Santo Agostinho, que nasceu no ano de 354, no norte da Itália, cidade de Hipona, atual Argélia. Seu pai chamava-se Patrício e era pagão. Um homem que, apesar de não ser rico, tinha uma certa posição social. E a sua mãe, Mônica, Santa Mônica, uma cristã fervorosa, fez com que em sua alma entrassem, desde muito criança, as verdades do Evangelho. A tal ponto que Santo Agostinho diz que o bebeu junto com o leite materno. Contudo, o pai queria que ele se tornasse um homem importante, um jurista, um político, e por isso fez com que ele estudasse as artes liberais, a gramática latina, juntamente com a lógica e a retórica. E, de fato, Santo Agostinho se aprimorou imensamente nas artes liberais. Um latinista refinado, um lógico perspicaz, um orador brilhante. Logo foi para Cartago, ainda na África, de lá embarcou para Roma e dali foi para Milão, sempre em busca de se aprimorar enquanto retórico. Estudando as obras de Cícero e de Virgílio, ele descobriu que havia um gênero de vida mais elevado, que era o gênero de vida dos filósofos. Então ele começou a se aventurar pela filosofia, de uma maneira extremamente voraz. Primeiro, a providência divina fez com que ele tivesse uma busca ardorosa pela verdade. A primeira escola filosófica que ele conheceu foi a escola dos céticos. Então ele buscou pela verdade de uma maneira desesperada até. Quando ele descobriu, por vias racionais, a existência da verdade, ele entrou em contato com uma outra escola, dessa vez não mais filosófica, mas esotérica, que é a escola maniqueia. Uma heresia que afirma existirem dois princípios antagônicos que regem toda a realidade: o princípio bom e o princípio mau. Ora, ele se agarrou de tal modo no maniqueísmo que chegou a perverter várias pessoas da fé católica, amigos seus, e de desviá-los para essa falsa doutrina. Quando ele foi para Milão, sua mãe, Santa Mônica, mudou-se para lá. E por insistência dela, ele ia frequentemente ouvir o bispo Santo Ambrósio, que pregava publicamente, que era um outro orador exímio. E num percurso de 3 anos, Santo Agostinho realiza a sua conversão. Ele começa a estudar a doutrina cristã a partir das provocações que ele acolhe da filosofia platônica. Ele percebe as consonâncias que havia entre o cristianismo que ele aprendera com sua mãe e os ensinos de Platão. Aos poucos, ele
prepara o seu mundo intelectual para receber a graça e, de repente, ele se converte. Ele mesmo descreve a sua conversão, diz que uma luz penetrou o seu intelecto e o elevou. Ele percebeu que aquela luz estava sobre o seu intelecto não como o óleo está sobre a água, mas como algo infinitamente superior. E ao perceber que aquela luz ampliava a sua inteligência, então ele se rendeu. Ora, Santo Agostinho teve uma vida devassa. Primeiro, uma vida realmente de pecados, até que ele encontrou uma moça. E ele conviveu com essa moça durante 15 anos. E teve com ela um filho, Adeodato. Quando Santo Agostinho se converte, ele abandona o convívio com essa mulher. Ele é batizado juntamente com seu filho e um grupo de discípulos. E a sua conversão causa um impacto tremendo em toda a cidade de Milão. Por quê? Porque Santo Agostinho era um gênio do seu tempo. Era um filósofo de ponta. Era o maior intelectual daquele lugar. Então, sua conversão realmente retumbou por todos os lugares. Exatamente por isso, ele ficou 3 anos vivendo uma vida monástica, dedicada apenas ao estudo. Depois desses 3 anos, ele resolveu sair de Milão e voltar para Cartago. Quando ele chega em Cartago, ele pretende viver uma vida de solidão, uma vida reclusa. De fato, ele havia fundado um pequeno grupo, de tipo monástico mesmo, de discípulos que viviam e estudavam com ele, até que o bispo de Hipona, a sua cidade natal, convocou-o para voltar à sua terra. Ele volta no ano de 491 e é aclamado presbítero. Na época, não havia seminários. Os padres eram aclamados pelo povo, o povo que dizia quem era que devia ser ordenado ou não. Então, ele foi à catedral, a uma missa, estava escondido para ficar discretamente, o povo o encontrou e o aclamou para que ele fosse ordenado presbítero. Foi ordenado presbítero e o bispo pediu ao bispo Aurélio de Cartago, que era o primaz da região, que nomeasse Agostinho para ser o seu bispo coadjutor, para que quando ele morresse, ele lhe sucedesse na diocese de Hipona. A contragosto, Santo Agostinho teve que aceitar e ficou como bispo coadjutor na sua diocese natal. Ora, como presbítero e como bispo, Santo Agostinho não foi apenas um pregador, um homem que explica a palavra de Deus de uma maneira didática, penetrante. Ele efetivamente se envolveu com os problemas do seu tempo e combateu ardorosamente os erros que estavam se difundindo na sua época. Combateu o maniqueísmo, depois combateu uma outra heresia chamada priscilianismo, muito pouco comentada, uma heresia de tipo espiritual, que falava de uma igreja de místicos, muito ascética. Combateu o donatismo, que é uma outra heresia que havia naqueles tempos, que dizia que quando os cristãos caíam na apostasia, eles perdiam completamente a salvação
e não podiam mais se converter. E se, caso se convertessem, precisavam ser batizados novamente. Santo Agostinho combateu isso. Ele combateu a heresia do homeanismo, uma outra heresia de tipo cristológica, muito pouco difundida depois, uma espécie de versão atenuada do arianismo, que considerava Nosso Senhor tão somente homem, uma criatura privilegiada de Deus, mas não Deus mesmo com o Pai e o Espírito Santo. Mas, sobretudo, ele combateu o pelagianismo, uma heresia pregada por um bispo chamado Pelágio, o qual ensinava, no fundo, que a salvação é obtida pelo esforço humano, ou seja, que não existe a graça. E desse jeito ele cancelava todo mundo sobrenatural e fazia com que o evangelho fosse reduzido apenas a uma espécie de moralismo e a vida de Cristo a um bom exemplo que os homens deveriam seguir. Santo Agostinho combateu energicamente o pelagianismo, a tal ponto que ele, junto com os outros bispos da província de Cartago, fizeram um concílio no ano de 416, condenando o pelagianismo. Acontece que o Papa, na época, chamava-se Zósimo. Era um grego que não entendia muito bem desta heresia. E o Papa tomou a defesa do Pelágio. Sem se comprometer propriamente com a heresia pelagiana, sem defendê-la em tese, o Papa defendeu a pessoa do Pelágio. E dizia, mas que absurdo que estão perseguindo e até condenando um homem tão piedoso, um homem tão bondoso, um homem tão exemplar quanto Pelágio, porque era um homem rigoroso mesmo. Dava a impressão de ser uma pessoa devota. Então, o Papa Zósimo desautorizou o Concílio de Cartago. Naquele ano, Santo Agostinho realmente passou um mau bocado, um péssimo bocado, porque ele era o maior expoente católico contra aquela heresia. Então, ele passou todo o inverno escrevendo um tratado para enviar ao Papa Zósimo, só que o Papa Zósimo morreu e foi sucedido pelo Papa Bonifácio I. E quando Bonifácio I foi eleito, então ele sim era antipelagiano, muito firme, muito forte, e acolheu não apenas o pedido de Agostinho, mas o pedido de todo o concílio de Cartago e subscreveu a condenação ao pelagianismo, salvando, por assim dizer, a teologia sobrenatural. Santo Agostinho continuou escrevendo. Ele escreveu tratados gigantescos, maravilhosos, sobretudo seus principais tratados, a Cidade de Deus, o Tratado sobre a Santíssima Trindade, o Tratado sobre a Graça e o Livre-Arbítrio. Escreveu mais de 200 cartas, além de comentários inteiros das Sagradas Escrituras, a livros inteiros da Bíblia. Alguns deles não foram escritos diretamente por Santo Agostinho, mas os taquígrafos anotaram os seus sermões, como, por exemplo, o comentário aos Salmos, que ele fez enquanto ainda era presbítero. Os taquígrafos transcreveram tudo, todos os comentários e outras obras, sendo que a sua obra mais conhecida são as chamadas Confissões, em que ele descreve, por assim dizer, a sua autobiografia. É a primeira autobiografia da história.
Santo Agostinho chega ao ano de 430, o ano da sua morte, vendo os vândalos que invadiam a cidade de Hipona, os bárbaros. E quando ele vê aquilo, ele percebe que aquilo é um castigo divino. Ele diz isso. E ele diz: Senhor, se eu não vou suportar ver tal coisa, leva-me deste mundo. E de fato ele adoece e morre. Contudo, a sua teologia, a sua filosofia foram tão excelsas que influenciaram 1000 anos de história da Igreja. E imperou verdadeiramente quase que única durante todo um milênio da grande cristandade. Queridos irmãos, olhando a vida de Santo Agostinho, nós precisamos entender que não podemos ser preguiçosos na defesa da verdade, acomodados, covardes. Ele escreve nas Confissões, no livro 11, que a sua alma era possuída pelo desejo de contemplar a verdade de tal modo que ele não queria fazer outra coisa senão passar a vida inteira meditando-a e sendo, por assim dizer, absorvido por ela para ensiná-la ao povo. Ele não foi um teólogo chapa branca que ficou dizendo lugares comuns, coisas que todo mundo gosta de ouvir, obviedades. Não. Santo Agostinho foi e colocou o dedo nas feridas do seu tempo, com uma inteligência extraordinária, uma competência gigantesca, um zelo incansável. Mas ele soube manter a posição católica, mesmo quando a sua posição não foi prestigiada na Igreja. A aprovação que ele passou com o Papa Zósimo nos mostra que, muitas vezes, a verdade não goza do prestígio no momento histórico em que está. E que, muitas vezes, ela está com a minoria. Com aqueles que, de repente, não estão na situação. É preciso perseverar na verdade, amar a verdade, ter verdadeiro apreço por conservá-la intacta, mesmo nessas horas de provação, sem nenhum tipo de imediatismo. Por quê? Santo Agostinho não viu o triunfo da sua obra em vida, mas esse triunfo foi propagado 1000 anos depois da sua morte. Portanto, se nós nos apressamos em ver as coisas, em tentar dizer as coisas que nós estamos enxergando aqui agora, se nós queremos ver resultados imediatos, nós não somos bons amigos da verdade. Nós somos bons amigos da propaganda. Para vender um produto, você faz uma propaganda. Mas para defender a verdade, você precisa se dedicar muito, estudar demais, entregar-se a ela, estar absorvido por ela, estar inteiramente dedicado a ela. Isso é o mais importante. Queridos irmãos, que nós aprendamos com o exemplo de Santo Agostinho e que nós possamos ver nos nossos dias o aparecimento de homens que sejam como que uma extensão de quem ele foi. Que Deus levante nesses dias de tanta confusão, de tanta desorientação, a clareza da verdade da fé.
não apenas para repetir as fórmulas que estão no catecismo, mas para fazer aquilo que São Tomás dizia, que é o ofício do sábio: contemplar a verdade, apontar o erro e ordenar todas as coisas para arrumar tudo, pondo em ordem e fazendo com que cada coisa esteja verdadeiramente em seu lugar. Não é fácil. Não é fácil saber das coisas. Às vezes seria muito melhor ser ignorante, do ponto de vista do comodismo. Não precisa comprar briga com ninguém. Quem é ignorante, basta repetir o que está dizendo a televisão. Basta seguir o jogo. Segue o que está todo mundo falando. Não cria nenhum tipo de indisposição. Ser ignorante é muito cômodo. É muito mais fácil. E ainda mais se o ignorante, ele é daqueles que não sabe nem o que é o pecado, então se entrega ao pecado, se acostuma e vive aquela vida porca, imunda, sem nem se dar conta disso, e vai tocando a existência como um animal. Agora, quando nós somos chamados por Deus a ter uma vocação intelectual, aí não tem jeito. Porque não é possível estar cômodo. É difícil. Nós precisamos nos sacrificar, nós precisamos deixar o conforto, o consenso de lado e buscar a verdade para poder mostrá-la por todos os caminhos pelos quais isso é possível. Que Santo Agostinho interceda por nós e que nós possamos efetivamente seguir o seu exemplo.